Ser humaninho, tu sabe quais são os tipos de bócios de tireoide que existem? Tu pensou que era só um? Ou tu pensou que bócio era bócio e acabou? Não é assim não. Fica aí que eu vou te explicar. Let's go! Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. E esse canal é destinado ao mundo da cirurgia. Pessoal, quando nós falamos de bócio tireoidiano, eu tenho um vídeo aqui explicando sobre o que é um bócio tireoidiano, que é para as pessoas não se preocuparem de forma demasiada. É um aumento do volume da glândula tireoidiana. Pronto, é isso. A glândula tireoidiana, ela tem um volume, ela tem um tamanho. Esse tamanho vai geralmente de 6 a 16 centímetros cúbicos. É claro que isso pode variar de acordo com o status do paciente. Por quê? Porque se eu tenho um paciente muito grande, longilíneo, é claro que a tireoide dele vai ser diferente de um paciente muito pequeno e brevilíneo. Só que passou daquele limite superior, vem lá escrito no ultrassom, bócio tireoidiano. E aí o paciente se descabela porque já acha que é doença, já acha que é coisa grave. Só que existem tipos de bócios tireoidianos que estão relacionados às causas desses bócios. E são 5 os tipos de bócio. E vamos começar a falar aí. O primeiro tipo de bócio tireoidiano é o bócio difuso. E como o nome diz, é um tipo de bócio que engloba toda a glândula tireoide, toda a carne da tireoide, não necessariamente a carne com nódulo ou a carne com tumor, a carne normal da tireoide. Então é uma tireoide normal, sem nenhuma alteração, mas ela simplesmente decide engordar. Ou seja, ela sofre o estímulo de um hormônio que estimula o tecido tireoidiano, ela capta esse estímulo de forma mais exacerbada, responde a esse estímulo de forma mais exacerbada e começa a multiplicar suas células, fazendo que o seu volume aumente. Só que não aumenta só num lugar da tireoide, ela aumenta por completo. Por isso que nós chamamos de bócio difuso. De modo geral, não é porque você tem um bócio difuso que ele passou do volume total que você vai ter indicação cirúrgica. Não, porque é uma doença benigna. A gente não está vendo nenhuma alteração significativa na tireoide. Esses pacientes, eles vão ter indicação de qualquer tipo de tratamento, e aqui a gente vai falar principalmente do tratamento cirúrgico, a partir do momento que esse bócio dá sintomas. Ou sintoma para dificuldade de engolir, dificuldade de respirar, se tiver dor ou desconforto estético. Ou seja, o paciente olha, não está legal, ele não gosta, ele vai tirar uma foto e aquele nódulo aparece na foto, ou vem um espírito de porco e fala, olha esse caroço, isso pode ser câncer, vai avaliar. E aí a pessoa fica encasquetada e aí ela vai lá e faz a retirada. O segundo tipo de bócio de tireoide é o bócio nodular. E aqui eu quero que você entenda que o volume da tireoide vai estar aumentado, porque é bócio, para ser bócio tem que ter o volume aumentado, só que esse aumento do volume são por causas de nódulos de tireoide. Isso não quer dizer que quem tem nódulo de tireoide vai ter bócio. A maioria dos pacientes que têm nódulo de tireoide são descobertos nódulos pequenos numa fase inicial e que nem mudam o volume da tireoide. Tem lá 2, 3 nódulos e a tireoide continua com o volume normal. Agora, aqueles pacientes que têm nódulos maiores, nódulos mais volumosos, esses sim já podem aumentar o volume da tireoide. E esse aumento de volume foi causado pelo nódulo da tireoide. Então a gente chama de bócio nodular da tireoide. Só que entendam, o fato de você ter bócio, dele ser difuso, dele ser nodular, não significa que você vai ter alteração da função da tireoide. A tireoide vai continuar trabalhando normalmente na imensa maioria das vezes. Quando a gente fala de bócio multinodular, que aí já é o outro tipo de bócio, é também causado por nódulo de tireoide. Só que aquele primeiro bócio nodular é 1 ou 2 nódulos. Esse bócio multinodular é aquela tireoide que tem uma quantidade absurda de nódulos de tireoide que faz o seu volume aumentar. Lembrando, pessoal, quantidade de nódulo na tireoide não é sinônimo de risco, tá? Ah, eu tenho 5 nódulos, é arriscado? Depende, porque a avaliação dos nódulos vai ser individual. Se algum dos seus nódulos for de risco, aquele nódulo é arriscado. Se não, vida que segue. E tem o bócio tóxico. O que é o bócio tóxico, pessoal? O bócio tóxico é aquela glândula tireoide que ela cresce
de modo geral, aí sim devido a um processo de alteração da função tireoidiana, que pode ser por uma tireoidite, pode ser por uma doença de Graves, onde o excesso de metabolismo daquela glândula faz com que ela aumente de volume. Por quê? Porque tem uma hiperfunção daquela glândula e isso faça com que o paciente tenha um bócio. Por quê? Porque a glândula aumentou. Mas o que motivou foi a tireoidite, foi o processo inflamatório, foi o hipertireoidismo. Então vocês conseguiram entender, meus seres humanos? Bócio tireoidiano, ele tem causa e tem tipos de bócio. Eu já fiz um outro vídeo aqui que falava da causa do bócio tireoidiano, o que leva um bócio tireoidiano a ocorrer, tá? E hoje nós falamos dos tipos de bócio. Pessoal, o fato de você ter um bócio tireoidiano, ou seja, uma tireoide acima do normal, não é sinônimo de que você está doente, de que você precisa de tratamento, de que você precisa de cirurgia, tá? Na imensa maioria das vezes, uma tireoide aumentada não vai trazer nenhuma alteração para aquele paciente. Então, se a gente sabe que o volume total da tireoide é até 16 centímetros cúbicos, às vezes o paciente ele olha lá, ele vê, poxa, minha tireoide está com 30 centímetros cúbicos, o limite máximo é 16. Por quê? Porque o paciente ele entende aquelas coisas de forma muito objetiva. Então, se ele vê que o volume máximo é 16 e a dele está 32, ele diz, meu Deus, minha tireoide está o dobro. Vou morrer, meu Deus, uma desgraça. E não, pessoal, aquilo dali muitas vezes não vai representar absolutamente nada para nós médicos que vamos avaliar aquele paciente. Porque se aquela tireoide dele está aumentada por alguma das coisas que eu falei, mas que não requer nenhum tipo de tratamento, nem de diagnóstico, nem de cirurgia, aquele paciente não vai fazer absolutamente nada, ele vai viver a vida dele em paz. Por quê? Porque bócios tireoidianos, que são causados por doenças benignas, só vão ter indicação cirúrgica se apresentarem sintomas. Mas, pessoal, uma tireoide que tem um bócio do dobro do tamanho da tireoide, não vai gerar sintoma. Às vezes o paciente está com 30, com 35 centímetros cúbicos, ele acha que a tireoide dele está gigante. Isso não gera sintomas. Paciente com tireoide de 150 centímetros cúbicos, 10 vezes maior do que a tireoide normal, já começa a ter sintomas. Você consegue entender? Então não é pequenas diferenças do limite superior que vai fazer a gente ficar impressionado com aquele bócio. Geralmente bócios tireoidianos que precisam de uma conduta são bócios realmente muito grandes. Agora um parêntese é que se a pessoa tem um bócio, mesmo que seja um bócio pequeno, ali 20 centímetros cúbicos, cresceu um pouco além do normal, mas foi causado por causa de um nódulo de tireoide, que ele é suspeito, que foi investigado e que ele tem suspeita de câncer, aí muda, porque o objetivo da cirurgia não é por causa do bócio, é por causa do nódulo, que precisa ser investigado para saber se é câncer ou não. Mas a cirurgia não é por causa do fato de ser um bócio tireoidiano. Vocês conseguiram entender? Então, quando eu falo que indicação cirúrgica de bócio é quando tem sintomas, eu estou falando de bócios que caracteristicamente são classificados como bócios benignos, tá bom? Ou seja, de causas benignas. Conseguiram entender? Se esse conteúdo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Completamente gratuito, eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Um abraço, pessoal. Não esquece do Instagram. Fui!